Bom dia, boa tarde e boa noite para todos os ouvintes da Rádio FM. Eu sou Gabriel Albuquerque e está começando um programa muito especial que vai homenagear uma das principais vozes da rádio esportiva brasileira. Hoje iremos falar sobre José Silvério, o pai do gol. Então, sem mais delongas, roda a vinheta! Wagner recolhe, domina, rompe a linha de fora do campo, Arce passa para a direita, por dentro vem Itamar, vem Christian também, ele tocou para ele. Recolhe junto à linha lateral do campo, sem pressa, gira de perna esquerda, encontrou o Elano livre, na direita passa Adriano, Elano viu, tocou, bom passe para chegar o Henrique, para Paulinho, dominou, fintou, limpou, largou para Danilo, fintou, bateu, vem com Cleverson, tocou para Rivaldo, para Ronaldo, entrou, bateu, é gol! E que golaço! Nascido em 1945 na cidade de Itumirim, Minas Gerais, Silvério deu seus primeiros passos como narrador ainda antes dos 18 anos, de acordo com a exposição no site do Museu do Futebol. Sua estreia aconteceu no dia 20 de julho de 1963, na Rádio Cultura de Lavras, onde trabalhou por 6 meses e se transferiu logo em seguida. Em 1975, expandiu sua atuação para o Rio de Janeiro e Brasília, passando pelas rádios Nacional e Continental. Em matéria para o portal Terceiro Tempo, diz Silvério que chegou a São Paulo no final da década de 1970, contratado pela Rádio Tupi, mas no mesmo ano foi para a Rádio Jovem Pan, onde Silvério se consolidou como uma das maiores vozes da rádio brasileira. Comecei a conhecer São Paulo, porque eu tinha chegado do Rio de Janeiro em 75, não conhecia nada de São Paulo, e eu queria vencer em São Paulo, porque eu sabia, eu não sou burro, a gente acompanha a vida, né? Eu sabia que tudo é São Paulo. Dinheiro é São Paulo, o rádio era São Paulo, tudo era São Paulo. Então eu tinha que agradar em São Paulo. O seu Tuta perguntava para mim algumas coisas. O seu Tuta era uma pessoa seríssima, né? Uma pessoa seríssima, dono da Jovem Pan, chato pra caramba, consertava tudo, não podia ter nenhum errinho. Mas ele falava para mim, Silvério, por que você não erra para me te dar uma chamada? Eu falava, porque eu não posso, eu preciso do dinheiro. Isso aqui eu mantenho uma mulher, 2 filhos e uma mãe. Então, ele ria de mim. Ele falava, você só pensa na coisa séria, né? Eu falei, só. Eu sou sério. Ele falou, você não brinca? Eu falei, não, nem na rádio eu brinco. Depois, mais tempo... Ana Cristina, a caçula da família Silvério, topou em participar e olha só o que ela falou sobre seu pai. Eu sou muito próxima do meu pai sempre foi muito charrista, muito correto, assim, de trabalho. Meu pai sempre foi muito família, mesmo com as festas, os prêmios, tudo, ele sempre foi muito caseiro, muito correto. Silvério era muito dedicado no que fazia. E um fato curioso é que o nascimento da Ana foi durante uma das transmissões que ele participava. E quem deu a notícia foi o Milton Neves. No dia 5 de agosto de 77, meu pai estava narrando uma luta de boxe, e o Milton chamou ele e falou, Silvério, a Ana Cristina nasceu. Além de ser muito presente na vida familiar, Silvério também deixou marcas nos ouvintes das suas transmissões. O jornalista Pedro Ramiro, João Capelanes e Pretzel contam um pouco mais sobre o seu ídolo. Ele era o meu grande norte. Ele é ainda um grande norte para mim na narração, no rádio principalmente. Então o José Silvério é assim, um grande ídolo, uma grande inspiração. Eu não tive o prazer de trabalhar com ele, não diretamente, porque no meu primeiro ano da Band ele ainda estava lá. Eu ainda encontrava com ele nos corredores, eu ficava meio trêmulo, nervoso. Eu via algumas vezes passando lá de boné escondido, assim, na Band. É um cara que eu tomo como inspiração. Eu já tinha o Silvério como ídolo, como uma grande referência, e depois que eu conheci a forma dele lidar profissionalmente com os profissionais e pessoalmente, como ser humano, eu consolidei ele ainda mais e coloquei ele num patamar ainda maior. A primeira impressão que eu tive do Silvério foi uma impressão absolutamente normal. Eu já sabia do nome e do tamanho que ele tinha,
né? E foi algo muito tranquilo, né? Eu não tinha tanto contato com ele, porque a gente só se encontrava nos jogos, mas depois eu fui me entrosando e ele é um baita de um cara, sem dúvida. Um cara muito legal, de muita cultura e muito competente. João Capelanes e Pretzel também contam um pouco como foi a primeira jornada esportiva feita ao lado do pai do gol. E ele tratava um repórter de 30 anos de experiência da mesma forma de um repórter que estava saindo da fralda, que nem eu naquela oportunidade. De pegar literalmente pelo braço, antes da jornada esportiva, antes da abertura, como é que você tá? Tá nervoso? Vou te dar uma sugestão. Primeiro destaque, não enrola. Primeiro destaque é curto. Se você quiser falar muito, vai estar com frio da barriga, vai gaguejar, vai errar informação, vai atropelar, vai comer palavra, sintetiza. Um grande repórter é o cara que consegue falar em poucas palavras a informação completa. Mas o Silvério também se mostrava um grande mentor quando ia fazer algumas transmissões. Porque assim, a primeira função do repórter é informar. A segunda é não repetir o que o narrador fala. O repórter que repete o que o narrador acabou de falar não é um bom repórter, porque se apega muito em muleta. O repórter tem que trazer um algo a mais. O repórter vai trazer alguma coisa que só ele viu. Como o próprio Silvio Luiz, já falecido, monstro, também falava: o que só você viu, fulano de tal? E aí trazer aquele detalhe. Só que o Silvério era difícil você trazer alguma coisa que só você viu, porque ele via tudo. Eu tive que me aperfeiçoar atrás do gol, nos depoimentos de meta, dando depoimento de 3, 4 segundos para ele, porque senão ele atropelava com a velocidade que ele tinha em cima da bola. Então tinha que estar controlando o jogo e ao mesmo tempo dando os depoimentos. Essa foi a maior lição e eu cresci muito com isso. Depoimentos de 4, 5 segundos, conseguindo resumir tudo num tempo muito curto. Aí agora você pega aquele gol, e eu tive isso. Depois da narração do gol, eu fui ouvir o gol. Eu falei assim, mas não é possível que eu ouvi tudo isso. E eu vi. Eu peguei, repeti o gol para me ver. Eu vi tudo. E eu não sabia que eu tinha visto algumas coisas do gol. Mas eu vi e narrei. Gustavo Latrec, genro do Silvério, também relembra como foi encontrar o sogro pela primeira vez e dá detalhes do friozinho na barriga daquele dia. Foi difícil o primeiro encontro, aquele nervoso, aquela tensão, né? E foi extremamente educado, mas não dava muita ideia, sabe? Não puxava assunto. Era só o sim, não, nada mais. Então eu tentava puxar um assunto, mas ele sempre foi meio grosso, sabe? Curto, poucas palavras. Demorou pra gente conversar assim anos. Depois de uns 10 anos que ele começou a se intimidar. Gustavo complementa e conta um pouco sobre o sogro antes de uma jornada esportiva. Exemplo dele profissional. Na véspera do jogo, ele vai almoçar, ele come uma comida bem levinha, porque já na precaução de não ter nenhuma dor de barriga, não ter nenhuma vontade de ir ao banheiro durante a locução, entendeu? Eu chegava em casa, nos dias de jogo, 11 horas da manhã eu almoçava. Eu falava com minha mulher, que não está mais aqui, que já morreu. Eu falava com ela, faz um almocinho bem leve para mim que eu não posso comer. E eu estava magro pra caramba, comia pouquinho, subia para Jovem Pan, às vezes eu ia até a pé, passava ali no começo da Paulista, subia ali no começo da Paulista e ia para Jovem Pan na Paulista, né? E preparado, eu ia preparado. Eu, sinceramente, se puder afirmar, eu afirmo. Eu me preparei para fazer tudo isso sem saber. E Ana, sua filha, traz uma curiosidade sobre Silvério, em como ele assistia os jogos. Sempre assistia futebol com ele na televisão, ele assistia todos os campeonatos, do europeu, tudo. Porém, sempre sem o áudio. Ele ficava narrando na mente dele, era uma coisa que eu percebia. Então, fora do trabalho, ele continuava trabalhando na cabeça dele. Capelanes também menciona a sua dedicação antes das jornadas. Para muita gente, o cara narrou 10 Copas do Mundo, o cara narrou não sei o que, quantos títulos. E aí você percebe o grau de importância, o sarrafo alto. Se um cara daquela magnitude se preparava, se cuidava, estudava. Porra, imagina eu que tava na minha segunda cobertura de Copa do Mundo. Eu tinha que estar comendo grama, cara, ralando as costas na ostra, entendeu? Na pedra. E na hora do jogo, o que fazia o Silvério ser o Silvério? A resposta é quase unânime entre os colegas.
João Capelanes, e Pretzel fala sobre o ritmo dele e a forma como ele conseguia conduzir e narrar em cima da bola. Ritmo. Ninguém teve tão ritmo quanto o José Silvério. O Silvério narrava bola, ele narrava futebol, e ele era tão detalhista que eu cresci muito como repórter. Se vocês tiverem condições, peguem a final do Campeonato Brasileiro de 2002, Corinthians e Santos, Morumbi lotado, aquele jogo das pedaladas do Robinho. Repare que se você fechar os olhos com a narração do Silvério, sem tropeçar, sem comer palavra, narrando em cima, ele consegue relatar o lance antes da reação da torcida, antes do apito do árbitro. As pedaladas do Robinho, quando ele fala Robinho pedalou pra lá, pra cá, fintou, limpou, é pênalti. Ele narra antes, chega a arrepiar. Aquele direita fica, ele passa o pé na bola, pra lá, pra cá, pintou, limpou, é pênalti. Vamos à cabeça. Só o Fábio Luciani que foi... Eu acho que a visão de eu ver o Silvério como um narrador único é a presteza dele, né, em narrar em cima da bola. Isso é um negócio muito difícil de fazer no ritmo que ele dava e na exatidão dos lances e das narrações dos gols. Simplesmente é maravilhoso eu ter vivido isso. E o Ramiro conta pra gente agora como o ritmo conduziu ele a ser o profissional que ele é hoje em dia e como a narração do Silvério o influenciou. E quando eu fui começar na Rádio Gazeta, antes eu fiz um teste. E esse teste, eu lembro que eu mandei um áudio pro celular dele e ele avaliou. E nesse áudio, eu basicamente imitava o José Silvério. Eu começava na... Sai jogando o time do Corinthians pela ponta esquerda. Domina, vem pra finta. Erga a cabeça, solta pela ponta direita. Dominou, prendeu, levantou na boca do gol, bateu, é gol. E ele me respondeu, falou, pô, cara, você pode ter futuro, você tem talento, mas... Você tá imitando o José Silvério. Quase, às vezes até algumas loucuras minhas. Então, essa é a minha alegria. Isso é o que eu acho que eu deixei para o rádio. Uma nova escola a partir da escola que o Osmar Santos começou. Esse dia eu estava em casa conversando com a Rosa e a gente foi ouvir o jogo. Aí apareceu um cara narrando aí que eu não sei quem é. Falei, olha lá, como é que faz? Ela falou, mas ele tá igualzinho você. Falei, igualzinho não, ele tá querendo ficar igualzinho. Sabe, faz parte. Eu fui um locutor que marcou época, né? Eu peguei uma fase muito boa da Jovem Pan. Então, os caras me ouviam, queriam ser igual. E falando em gol, todos que escutaram Silvério têm uma narração especial, algo que faz virar aquela chavinha e trazer um sentimento maior ao relembrar. E eu fiz questão de perguntar para todos os meus entrevistados quais foram as narrações mais marcantes do Silvério. Quando o Corinthians fez 7-1 no Santos em 2005? 2004? 2005. Eu tava num parque com meu pai, tava rolando o jogo e a gente não sabia quanto tava. E aí eu ouvi o guardinha ali do parque ouvindo o jogo. E aí meu pai perguntou, e aí, quanto tá o jogo? E ele falou, cara, tá 7-1. Meu pai, loucura, isso é mentira. 7-1, meu pai era corintiano, o maluco. Vai girar, bateu, gol! Corinthians, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Santos 1, Leandro Quesada. Pra mim, sou São Paulino, a melhor narração dele foi o 100º gol do Rogério Ceni. Aquela pra mim foi a melhor de todas. Pro Rogério Ceni dali é uma grande chance, sem dúvida. Rogério Ceni toma distância para fazer a cobrança. Barreira formada, 5 nela. Autoriza o árbitro. Rogério vai partir. Chegou, bateu, é gol!
Teve finais de campeonatos paulistas também. Santos e Santo André foi um jogaço, uma transmissão espetacular com ele em 2 grandes jogos. Neymar caiu, ele se jogou, voltou para Marquinhos, levantou na área para Robinho, para Neymar, fintou o goleiro, vai bater, fintou, bateu, é gol e que golaço! Em 1987, eu tinha 10 anos, eu fui com ele para a final, era uma semifinal, se eu não me engano, entre Corinthians e São Paulo. Foi nesse jogo que eu decidi que eu ia ser São Paulina, porque a narração foi tão marcante que foi ali que eu cheguei. Agora eu vou saber em qual time eu vou torcer. E virei São Paulina por causa desse jogo. Tem também o pênalti do Marcelinho. O pênalti do Marcelinho que o Marcos defende. Que também é outro lance histórico, né, pro rádio brasileiro, com a narração dele. Libertadores, exatamente. No Morumbi, que o Marcelinho vai pra cobrança. E aí ele até fala: vai Marcelinho, ele bate bem. Marcelinho para cobrança. Ele bate muito bem. Autorizado. Foi para a bola. Bateu. Essa alegria e profissionalismo é uma das marcas icônicas do Silvério. Ele conseguia trazer a mesma emoção para diferentes torcedores. Todos o amavam a forma como ele conduzia as partidas, porque não importava se o jogo era uma final ou se era uma partida pequena da Série C. Mas se você for analisar, o Silvério, ele tinha uma linha muito do que a gente não tem hoje. O Silvério, ele, para mim, ele tem aquela frase brilhante que alguém criou há décadas, que eu carrego até hoje. O narrador, mesmo num jogo ruim, o narrador que é bom faz o jogo ser bom. E quantas vezes que eu não estava num jogo horroroso e eu falei, caramba, foi uma grande jornada, porque o narrador fez o jogo ser bom. Você não tem que fazer isso, você tem que irradiar o jogo e fazer uma festa. E eu briguei muito no rádio, aquelas brigas internas e lá dentro, tanto que as pessoas criticam, sabe? Eu acho que futebol, e isso tem na minha cabeça, não é para você ficar criticando. Você critica, mas leve. Futebol é um espetáculo. Você faz parte daquilo, né? Você faz parte daquilo, é um espetáculo. Quem sabe é porque você falou isso e aquilo e tal do jogo que ele ficou ruim. Então, esse negócio de comentarista só meter o pau e achar que todo jogo é ruim, isso aí é muito chato. Agora vamos falar um pouco mais sobre como era o Silvério fora dos microfones, com eles desligados. Seus colegas Capelanes e Pretzel falam algumas curiosidades, histórias vividas por eles. E a sua filha Ana conta uma história que passou durante a jornada esportiva ao lado do seu pai. Uma história divertida e curiosa foi antes de eu vir para Bandeirantes. Na Copa de 2006 na Alemanha, eu estava pela Bandeirantes de Porto Alegre e ele pela Bandeirantes de São Paulo. E casualmente nós ficamos no mesmo hotel em Königstein, uma cidade de 17 mil habitantes. E aí o Silvério chegou para mim assim, a gente nem se conhecia muito, né? Você é o Pretzel e tal, você pode me fazer um favor, que eu tô viajando amanhã, eu posso guardar minha mala no teu quarto? Entendi muito, mas apenas atendi. E foi realmente um negócio muito, muito interessante naquele momento. Curioso, apenas curioso. Eu tenho várias histórias. Tem uma história de uma barata, que eu estava com ele no jogo e eu não podia falar, eu tinha que ficar quietinha, né? Nem no banheiro. Então, por exemplo, antes de começar o jogo, ele me levava até o banheiro, falava, olha, no banheiro aqui, se apertar, você tem que vir até aqui. E eu não podia falar absolutamente nada durante o jogo para não sair no áudio, óbvio. Eu via muito com ele no Morumbi, e nessa época a cabine era dentro da cativa. Eu ficava bem do ladinho, eu ficava assim, do lado bem na cadeira, entre ele e o Orlando, ou entre ele e o Flávio, e tinha que ficar quietinha. E esse dia era um jogo de noite. Inclusive, nesse dia, minha prima estava comigo, por coincidência, ele tinha levado eu e minha prima. E de repente, todo mundo começou a olhar para mim com uma cara super estranha, e eu não estava entendendo. E me cutucaram, assim, bem devagarzinho,
que eles ficaram com medo de me falar, tinha uma barata andando nas minhas costas, só que eles não quiseram me dizer pra eu não gritar no meio do jogo. Então foi uma situação engraçadíssima. Depois, imagina, eu não sabia nem o que eu fazia, eu sei que tiraram a barata de mim. Mas ainda bem que não falaram, porque eu provavelmente ia gritar. O Silvério, assim, quando a gente fala em história, a gente tem aquelas histórias, não tem uma história cômica, alguma coisa engraçada, alguma coisa... Era mais história tipo assim, cara, dando risada, contando histórias, e nos restaurantes que a gente ia todos os dias depois de jogo, depois de uma jornada, depois de um dia desgastante de um trabalho numa cobertura de Copa do Mundo, porque assim, gente, pra quem acha que cobertura de Copa do Mundo, gente, não tem horário, isso é verdade, e é da hora isso também, sabe? A Copa de 2022, por exemplo, no Catar, em Doha, cara, chegava um determinado momento que você tinha que se alimentar com chocolate, porque você também queria, tô falando sério, o dia inteiro comendo barra de chocolate e tal, porque você queria também. Era o momento de você aparecer, de você brilhar, você vai ter 30 dias para poder entregar o máximo teu. Então, assim, as grandes histórias que nós tivemos foi durante a noite, em restaurantes, indo em pontos turísticos, o Silvério contando as histórias das Copas, contando os bastidores, as amizades que ele teve com grandes jogadores, entendeu? Então foi poder compartilhar o dia a dia, o privilégio de compartilhar a cobertura. Essa entrega total, essa energia sobre-humana na cabine, ela cobra um preço. Um desgaste que acabou resultando no desligamento do Silvério, que talvez a família sentisse um pouco mais por ter visto de perto o fim do ciclo. Não foi um desligamento legal. Eles simplesmente ligaram pro meu pai e mandaram eu embora, né? O que acontece é o seguinte, além da pandemia ter sido uma fase difícil, o meu pai já estava começando a ter um pouco de perda cognitiva, porque na verdade ele parou de trabalhar, não foi só por aposentadoria, foi por uma razão de saúde também. Então assim, foi uma época difícil, ele ficou com muita mágoa, vou ser bem sincero, teve essa vez negativa de retorno da capital, mas não foi muito feliz, quer dizer, os jogos que ele fez foram bons, mas não teve um bom desfecho. Esse desgaste leva a uma questão: o que o microfone exige fisicamente de um narrador? Um colega de profissão que também vive a intensidade da cabine explica o esforço invisível por trás de cada gol. Ramiro conta um pouco melhor como sai de uma jornada esportiva depois de longas horas narrando em um tempo bem acelerado. É um esforço muito físico, é um esforço que demanda que você tenha um preparo físico também. Porque eu, particularmente, quando narro no rádio, eu saio exausto, assim, fisicamente, porque é muita energia entregue, né? Imagina, você fica 2 horas falando numa velocidade fora do comum. Eu não tô falando aqui com você, fala Gabriel, beleza, pra ponta esquerda de campo, venha Gabriel na boa, não. Eu tô falando com você, Gabriel, espaçadamente, relaxado, tranquilo. Então é por isso que o rádio demanda tanto. Mas o Silvério, tanto para os amigos, quanto para os colegas e família, sempre será lembrado como um profissional excelente, mas um ser humano incrível. Ele é uma pessoa extremamente humilde, inteligente, cauteloso, amoroso e parceiro dos próximos. Ele, sim, o primeiro neto dele, o Gabriel, eu sou o nome, né? Era uma relação extremamente próxima, de amor, muito presente, levando para cima e para baixo. Para mim, o Silvério é o Pelé da narração, o melhor de todos. Osmar Santos é o Garrincha da narração. E dá para dizer que Fiore Gilhote é o Ademir da Guia, porque fazia uma prosa e uma poética maravilhosa, com uma elegância divina, né? O Osmar absolutamente genial e também decisivo, como Garrincha 62, e para mim o mais completo de todos foi o Silvério. Eu sei que eu sou suspeito, o Osmar é um amigo de família, é um dos livros que eu estou escrevendo. Eu escrevi a biografia junto com o Paulo Rogério do Fiore Gilhote, mas eu tive o privilégio de trabalhar 12 anos com o Zé Silvério na Rádio Bandeirantes, e de todos os que eu trabalhei com 84 narradores de rádio, TV, streaming, enfim. Além de ouvinte, telespectador, eu tenho esse privilégio de ter trabalhado com 84.
Para a rádio, não conheci melhor, do meu gosto, do que o José Silvério. O recado que eu deixaria para ele, desde que eu saí da Bandeirantes na primeira passagem e ele parou de narrar depois, nunca mais a gente se encontrou. Então seria uma honra voltar a conversar com ele, tomar um café com ele, colocar a conversa em dia e bater um papo com ele. José Silvério, um monstro e um grande nome da história do rádio e do jornalismo esportivo. Vida longa ao grande colega e grande narrador. Para todas as pessoas que um dia se emocionaram com rádio, ouviram a minha voz, moldaram o caráter esportivo me ouvindo, ele foi um revolucionário. E a única coisa que eu quero dizer é que se ele é bom como o José Silvério, ele é melhor ainda como pai. E assim o nosso programa chega ao fim. Uma edição dedicada a enaltecer e homenagear uma das maiores vozes da rádio brasileira. O meu muito obrigado a você, ouvinte, que nos acompanhou até aqui. Agradeço também de forma especial a todos os entrevistados que fizeram parte e caminharam comigo durante esse podcast. E claro, agradecer ao Silvério, que sempre será lembrado por sua voz e jamais será esquecido para os ouvintes e amantes da Rádio Esportiva. Desde que as lágrimas corram e os rostos suados e marcados sejam lavados e os braços se estendam no abraço maior do mundo para que nele caiba o próprio céu, corpo contra corpo, para que os corações também possam se tocar no amor que domina todos nós. Milhares e milhares de gargantas berrando nos ares da noite paulista, o nome adorado, Corinthians, Corinthians, Corinthians. Muito obrigado a todos vocês que acompanharam o nosso áudio documentário até aqui. Até a próxima e valeu! Além disso, todos os áudios utilizados aqui das narrações do Silvério foram pegas em canais do YouTube. É importante ressaltar que a entrevista em que utilizamos a voz do José Silvério foi feita pelo apresentador e jornalista Benjamin Bach, em entrevista dada para o seu podcast Benjamin Múcio. Vamos deixar aqui o link na descrição caso queiram acessar, para escutar na íntegra a entrevista dada para o jornalista. Contamos com as participações especiais dos jornalistas Mauro Betti, João Capelanes, Alexandre Pretzel e Pedro Ramiro. Esse podcast foi produzido, narrado e roteirizado por Gabriel Albuquerque, orientado por Hugo Harris e editado por Felipe Fernandes. Contamos também com a participação especial da filha do José Silvério, Ana Latrec, e o seu marido, Gustavo Latrec, genro do José Silvério.